Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu vou comentar um pouquinho sobre a nossa imunização, dando ênfase nas vacinas. Mas antes da gente chegar e comentar sobre a vacina, eu vou falar que existem dois tipos de imunização. A imunização passiva e a imunização ativa. Na imunização passiva, a gente pode receber os anticorpos prontos, por exemplo, na amamentação, ou então se a gente tiver contato com algum agente patogênico e não podemos esperar muito tempo até que o nosso sistema imunológico trabalhe criando anticorpos para combater. Então a gente já recebe um soro com esses anticorpos específicos prontos. Por exemplo, um acidente com um animal peçonhento. Então a gente já recebe aquele soro com anticorpo específico que já vai combater esse tipo de toxina que entrou no nosso corpo. Agora, na imunização ativa, existem dois processos. Existem o processo de vacinação ou então o processo em que nós vamos ter as experiências ao longo da nossa vida tendo contato com os agentes patogênicos, seja vírus, sejam bactérias. Então a gente tem aí, né, muitas vezes a gente adoece e a gente acaba criando certa resistência, a gente já tem uma memória imunológica, porque os anticorpos específicos, eles acabam combatendo esse agente patogênico caso a gente tenha contato novamente. Porém, a gente sabe que muitos agentes patogênicos, eles acabam sofrendo mutações genéticas, e aí pode ser que eu já possa ter passado por aquela doença, mas ainda assim eu posso ser acometida de novo, porque os anticorpos, eles eram específicos para aquele outro tipo, aquele outra bagagem genética. Agora, e nem toda pessoa que teve contato com agente patogênico teve uma resposta imunológica tão satisfatória a ponto de ter anticorpos para o resto da sua vida. Então, por isso que fica esse questionamento, que as pessoas elas acabam tendo essa mesma doença mais de uma vez. Isso acontece, é mais raro, mas acontece. Eu já vou comentar sobre isso. Na vacina, o que acontece? Na vacinação, nós vamos induzir o nosso corpo, o nosso sistema imunológico, a produzir anticorpos para que a gente, caso tenha contato com esse agente patogênico na sua forma íntegra, super vivo, a gente não adoeça de forma que a gente não venha ter sequelas. Por isso que na nossa primeira infância a gente tem uma carteira de vacinação e nós vamos ser vacinados contra meningite, hepatite, varicela, cachumba, sarampo, porque são doenças agressivas, são doenças que elas acabam deixando algumas sequelas dependendo da pessoa, porque ninguém é igual a ninguém. Nós temos uma bagagem genética muito diferenciada de um indivíduo para o outro. Então, toda vacina, por mais que ela seja extremamente eficiente, embora ela tenha sua eficácia comprovada, pode ser que em algum indivíduo que foi vacinado, ela não tenha dado uma resposta imunológica satisfatória, por vários motivos. Por exemplo, se a pessoa ela foi se vacinar e de repente o seu sistema imunológico já estava combatendo uma outra doença, um outro patógeno, acaba que ele não dá atenção para aquele agente enfraquecido que ele recebeu na vacinação. Então não acaba originando esses anticorpos. Por isso que vem algumas pessoas que acabam adoecendo, tendo contato com esse agente patogênico, mesmo sendo vacinado. E tem outras pessoas que não podem receber a vacinação por algum tipo de alergia, por ser de grupo de risco, por ser uma gestante que não pode receber a vacina, ou então um idoso, ou então alguém que já tem algum problema congênito ou adquirido de baixa imunidade não pode receber. Então essas pessoas, elas dependem de quem? Das outras pessoas que vão se vacinar. Por quê? A vacinação, ela é algo que precisa ser de forma coletiva. Se eu vou optar por não me vacinar, eu acabo não trazendo mal para a minha vida, foi uma decisão minha. Eu acabo prejudicando minha família, as pessoas ao meu redor, porque a gente não sabe como foi a resposta imunológica de cada uma das pessoas. Pode ser que todas elas tenham sido vacinadas, mas entre elas, alguma delas tem esse caso, que não teve uma resposta satisfatória. E eu posso ser vetor, mesmo que eu seja sintomático de algum patógeno e uma doença que pode ser até mortal. Então, quando a gente fala de vacinação em massa, a gente observa que nós pensamos no coletivo, nós pensamos na comunidade a qual eu estou inserida.
porque eu vou cuidar dos meus parentes, eu vou cuidar dos meus pais, dos meus avós, que podem ter já imunidade defasada por conta de toda a bagagem, por conta de todo o histórico da saúde dessa pessoa. Pensando também nessas pessoas do grupo que não podem receber a vacinação. Uma gestante, como eu comentei, outras pessoas que também não podem receber por algum motivo, algum problema genético hereditário. Então, um daqueles questionamentos que as pessoas falam, né, ou estão disseminando mentiras relacionadas à vacina, que é a questão de falar assim, se eu não me vacinar, o problema é meu. Não, na verdade, o seu problema também é o meu problema. Se você não quiser se vacinar, eu não sei como foi a minha resposta. Eu não sei como foi a resposta do meu pai, eu não sei como foi a resposta imunológica do meu vizinho. Então, quanto mais pessoas ao nosso redor optarem por se vacinar, menos esse patógeno vai circular, menos ele vai ser resistente para conseguir contaminar outras pessoas. Segunda coisa que vão se comentar é que todo mundo que se vacina já está imune, ou toda pessoa que adquiriu a doença, ou então até mesmo que foi assintomático, não desenvolveu sintomas, mas foi portador desse agente patogênico, ele já está imune. Não é bem assim, tanto é que nós estamos vendo recorrentes casos aí de reinfecção. Então, essas pessoas, elas não tiveram uma resposta imunológica a ponto de trazer para si um anticorpo específico que consiga combater uma nova leva, né, um novo contato com esse patógeno. Ou ela pode estar agora com um novo patógeno, né, com alguma coisa diferenciada no seu material genético. Então, quando eu começo a falar sobre vacina, quando eu começo a defender ou não a vacina, defender ou não esse tipo de pensamento, eu preciso verificar a fonte. Então, se você ficou ainda com alguma dúvida relacionada a esse assunto, escreve. A gente tira dúvida, se a gente não souber tirar dúvida, a gente vai atrás de quem possa esclarecer de forma verídica. Um beijo!